essa semana buscando e muito forte no meu coração, Deus trouxe-me palavras sobre para tratar com você. E eu percebi nos últimos 2 dias Deus mudando o curso, falando bem claramente para mudar a palavra que era para eu trazer para você. E eu sei que é um cuidado de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. E eu tenho visto, e eu creio que foi a direção que Deus foi me dando, eu tenho visto muitos profetas sobre essa nação aqui nos Estados Unidos trazendo uma palavra bem específica de que, por exemplo, a gente é parceiro ministerial do Kenneth Copeland, e Deus trouxe uma palavra para ele de que da mesma forma que esse Covid se levantou rapidamente, ele vai ser derrubado rapidamente. Vai ser como a gente tem declarado, como a figueira, quando Jesus passou e amaldiçoou a figueira. No outro dia, rapidamente ela secou desde a raiz. E deixa eu te dizer, os problemas que esse vírus, vindo do inferno, está tentando trazer sobre sua casa, sobre sua família, isso vai passar tão rápido que você não vai nem lembrar. Amém? E essas palavras, esses grandes homens de Deus, vários profetas sobre essa nação, sobre a nossa geração têm falado, e nós cremos nisso. E para começar, eu só quero te lembrar dessa palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 20. Diz assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá, que era o rei, pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Aqui você já tem uma palavra que é viva, que é rema para você. Creia no Senhor teu Deus e você vai estar seguro. A palavra disse, já está em funcionamento quando sai da sua boca e você crê no seu coração. E ele continua dizendo, eu estou lendo 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, e diz: Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe, nós somos o povo da palavra, conhecido pelo mundo como o povo da palavra, o povo que conhece o seu Deus. E a palavra nos ensina que Deus levanta profetas sobre gerações e sobre todas as épocas. Na verdade, Efésios diz que conforme o Senhor subiu ao alto, concedeu dons aos homens. O William está pedindo para eu falar mais alto, você dá um sinal aí. Se eu melhorar, você dá um sinalzinho aí no Instagram e vai dar um retorno. Vou falar mais alto. O que eu quero trazer? Nós temos palavras proféticas para andar sobre isso. E nós temos também várias vozes, como a palavra diz, várias vozes estão no mundo tentando nos falar coisas, jornal, coisas ruins que você já sabe. Você tem a voz profética te dando direção, e é sobre essa voz profética que nós vamos andar. Amém? E o Senhor mandou claramente eu trabalhar sobre isso para trazer ao teu coração. Existe uma voz profética sobre a terra, que é: a igreja vai se levantar, Deus não vai se levantar, a igreja vai se levantar, e nós estamos nos levantando. Um movimento de oração tem inundado o mundo, pessoas estão se convertendo. Sabe o que nós estamos trazendo? Um relatório positivo no meio da crise. Isso não é positivismo, é crer na palavra, no Senhor que tem guardado as nossas vidas, no Senhor que é fiel, no Senhor que é bom em todo o tempo. E é sobre essa palavra, sobre essa perspectiva que nós vamos andar. O nosso Deus é bom, o nosso Deus está cuidando de nós. Todo esse mal vai passar rapidamente, porque nós como igreja estamos nos levantando e nós vamos andar sobre isso. Debaixo dessa perspectiva profética, debaixo da palavra de crer nos profetas e você vai prosperar, é sobre essa palavra que nós vamos trabalhar hoje. E o Senhor me deu essa palavra com esse tema: fé no Cordeiro. Sabe, nós temos o Cordeiro, nós recebemos o Cordeiro. Isaías 6, só está fluindo no meu coração aqui, diz que o menino nos nasceu e o filho se nos deu, e o governo estará nos ombros dele. Ele será chamado Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você conhece esse versículo? Sabe o que isso significa? Que Jesus, o Filho prometido, ele recebeu o governo sobre os ombros. O governo já está sobre os ombros dele. E na verdade ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide. Ele deu esse poder para mim e para você.
Sabe, eu estou entusiasmado porque a gente tem visto a palavra se cumprir em favor daqueles que creem no Senhor, daqueles que permanecem firmes, independente da situação do mundo. Nós vamos permanecer firme, independente dos teus sentimentos, independente do que você passou, o que passou. Isaías diz, ei, esquece as coisas que para trás ficam, na verdade isso é Paulo, mas Isaías 43 diz que esquece as coisas passadas, os dias antigos, eu estou fazendo uma coisa nova. Você está entusiasmado com a palavra? Você está pronto para receber essa palavra que vai mudar a tua vida, colocar a tua vida cada vez mais numa posição de avanço, de crescimento, como ele tem declarado todos os dias aqui, todas as vezes que ele traz essa palavra, é avanço, é rompimento. Isso aqui não é uma invenção de homens, essa palavra que saiu da boca dele é o que está no Gênesis, como Deus plantou e colocou aqueles rios em abundância. Esses rios falam sobre sempre abundante, crescimento, rompimento, frutificação. Mas essa é outra pregação e vamos ficar no que Deus trouxe para mim. Eu quero te empolgar, não empolgar porque empolgação dá em passa, mas eu quero te entusiasmar com a palavra, porque Deus é bom. Amém? Você está aí conectado? Envia essa mensagem. Eu mandei uma mensagem no Instagram, no meu Instagram pessoal, falando que a gente estaria no YouTube, mas nós decidimos, me perdoe por isso, mas nós decidimos migrar todos para o Instagram. Então se você está aí conectado, fala com a tua família, conecta eles aí, porque eu sei que essa palavra foi inspirada por Deus e vai sacudir a tua vida e vai colocar, isso não é um jargão, eu sei que a palavra é poderosa, eu sei quem tem um crido e você também, mas é hora de se alertar, andar debaixo dessa palavra profética e prosperar, amém? E eu quero te convidar aí no livro de Êxodo. Quantos amam a palavra de Deus? Você na sua casa aí, eu quero te mexer com você e dizer, e fazer com que você declare isso. Pai, eu amo a tua palavra. Vamos exaltar um pouco a palavra de Deus, porque Ele exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Pai, nós te amamos, te exaltamos a tua palavra. Ela tem sido vida para nós, ela tem sido saúde, segurança, paz, prosperidade, ela nos sustenta. E Pai, nós te exaltamos Jesus, você é o verbo vivo que se fez carne, habitou entre nós e deixou a sua palavra para nos ensinar a andar nesse triunfo de Cristo. Nós te amamos, Jesus, te amamos, Cordeiro bendito, vivo Cordeiro de Deus. Aleluia. Você está aqui comigo? Êxodo capítulo 8. E eu quero te contextualizar. No Êxodo, você sabe, Moisés recebeu a chamada ali na sarça ardente, que era para libertar o povo de Deus, porque o povo de Deus, o clamor do povo de Deus tinha chegado aos ouvidos de Deus. O nosso Deus não está longe demais para que não possa te ouvir. Na verdade, Paulo disse, Ele está perto, tão perto como se pudesse tatear. Ele está dentro de mim, dentro de você. O teu Deus vive, Ele está dentro de você. Mas quando Moisés recebe essa chamada de Deus pelo clamor do povo, sabe, você tem clamado a Deus quando se deita na sua cama, coloca sua cabeça no travesseiro, exclamou, sobe, Pai, eu confio em Ti, o seu clamor vai ser respondido, porque Deus é fiel, Ele não esquece os filhos seus, amém? E ali o povo de Deus estava escravizado por 400 anos no Egito. E o Egito, eu quero te dizer, a gente assiste alguns filminhos e passa aquela história, Egito, uma piramidezinha. Não, gente, o Egito era o maior império, não era um reino, era um império gigantesco, com tecnologia avançada. O Nilo era dividido por ruas aquáticas, onde as pessoas comercializavam muita coisa, era um grande império. Eu gosto sempre de dizer isso, história da igreja, você sabe, eu gosto de história. As pessoas olham para a Idade Média e vê aquele negócio rural, camponês, e pensam que porque a Idade Antiga estava no passado era mais arcaica ainda. Não, a Idade Antiga é a idade dos grandes pensadores, de grandes impérios. Foca nisso. Por que eu trouxe isso? Para você entender que o que Deus estava tratando era em escala global, era o maior império do mundo. E o que é que acontece aqui no Êxodo? E eu te convido a em Êxodo capítulo 8. Deus levanta Moisés para dizer, eu vou tirar o meu povo do meio desse caos, o meu povo da escravidão. Deus está te tirando de escravidão, Deus está te tirando de peso, de opressão, de pobreza.
Deus está te tirando de alguma maneira, a boa e poderosa mão de Deus entra em contato com você, te alcança onde você está e te tira de um lugar de escravidão para te fazer prosperar, para que você vá aonde Ele te enviar e você adore a Ele. Amém? E aqui no Êxodo, Moisés encara Faraó, que era o seu irmão, tinha crescido no palácio. Não era irmão de sangue, mas você entende, tinham crescido juntos, e Moisés se posiciona com a palavra de Deus dizendo: é tempo de libertar o meu povo, é tempo de libertar o povo de Deus. E Faraó endurece o coração, você sabe disso, e as pragas começam a vir. Esse é o foco aqui, pragas vindo sobre o maior império do mundo. E aqui no capítulo 8 a gente vê a segunda, a terceira e a quarta praga. Eu vou ser rápido porque você já conhece a história e eu não posso me demorar muito, eu gosto. No versículo 22 do capítulo 8 de Êxodo, a praga das moscas está chegando. Versículo 22 diz assim: mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gozém, onde habita o meu povo. Isso é Deus falando sobre o povo dele, falando para Moisés dar o recado, né, sobre o povo dele. Na terra de Gozém habita o meu povo, e eu tratarei de forma diferente. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu, Faraó. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. As pragas estavam vindo sobre todo o império, sobre o mundo estão vindo as pragas. Mas Deus disse: eu vou fazer distinção de quem serve a Deus e quem não serve. Sabe, eu e você servimos a Deus. Quando essa praga de falta, de doença, pensar em chegar perto da sua mente, você vai se levantar com a consciência: eu sirvo a Deus, essa praga não chega a mim. Glorioso isso, gente. Deixa eu te dizer, todos esses relatos bíblicos, eles estão relatados em um pergaminho do século 13 a.C. por um egípcio qualquer lá. Dizem que era um poeta de lamentação egípcio. Tudo que você está vendo aqui é fato, é história da humanidade, aconteceu em proporções catastróficas. Mas com o povo de Deus foi diferente. Por quê? Porque Deus preservou. Agora pula para o capítulo 9 de Êxodo, no versículo 6. Qual é o intuito dessa palavra aqui? E a palavra é: tenha fé no Cordeiro. E a gente vai chegar no Cordeiro ainda. O intuito da palavra é para mostrar a você que com o povo de Deus é diferente. Diga: comigo vai ser diferente. Comigo é diferente. No versículo 6 do capítulo 9, onde o texto trata da quinta praga, que é a morte dos rebanhos, diz assim: no dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Meu Deus! O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Gente, a gente está falando de uma praga no local, principalmente ali em Mênfis, que era a capital do Egito. Mênfis, a capital adorada, reverenciada por todo mundo. As pessoas vinham para conhecer Mênfis. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas os de Israel, que estava lá no Egito, não morreram. Sabe o que Deus está dizendo e renovando a minha e a sua mente? Que nas suas finanças, Satanás não pode tocar, pode se levantar. O demônio das trevas, o que for, a praga que devasta a economia, mas Deus não vai deixar tocar nas finanças da sua família. Basta somente você crer nessa verdade, crer no Cordeiro, porque é pelo Cordeiro que a gente tem acesso a essa vitória. Satanás não pode tocar nas bênçãos do Senhor nas nossas vidas, nas minhas finanças, no meu trabalho, aonde for. Guarda o teu coração com essa fé. Se ele fez no Egito, muito mais fará agora, porque antes nós éramos escravos, alheios à aliança de Deus, mas ele nos chamou, nos atraiu para si e nos fez filhos com direito e com herança. Aleluia! Glorioso, não é?
Gente, isso não é a história da carochinha, isso aqui é a vida, isso aqui é o caráter de Deus, isso é a forma que Deus trata o povo dele. E eu e você somos povo, somos não povo, mas somos filhos, chamados a sentar à mesa, aleluia. Pula agora no capítulo 10, no versículo 21, trata-se da nona praga. No versículo 21 diz assim: o Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. 3 dias, densas trevas. Trevas que davam para apalpar com a mão. Versículo 23 diz assim: ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Existe um relato histórico sobre isso. O historiador diz que as pessoas não conseguiam andar na rua de tamanha treva que era. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas olha o que o texto bíblico continua dizendo. 3 dias. E ele diz assim: todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Glória a Deus, isso é muito poderoso. Em meio às trevas. E aqui a gente não está fazendo uma alegoria, não. O texto foi literal. O texto é literal. O texto estava dizendo trevas pesadas, mas existia luz. E quando a Bíblia está dizendo luz, não era só uma luz espiritual, mas era luz acendendo o lugar. Por quê? Porque você... E a gente agora faz a analogia. Nós vamos andar em luz. Em meio às trevas, as pessoas estão confusas, com medo daquilo, como é que vai ser o amanhã. E nós já temos uma luz. Ah, o meu futuro está no Senhor. A minha viva esperança. Eu tenho uma viva esperança. O meu futuro vai ser abençoado. Já é abençoado. O meu futuro é próspero porque Deus está lá. As trevas podem até estar no passado, mas o meu futuro é luz. Quando eu aceito, quando eu tenho a fé no Cordeiro de Deus, a fé me lança para alcançar o futuro. Amém? E que futuro? Um futuro de luz. Um futuro iluminado. E agora adiantando, capítulo 11. No capítulo 11 de Êxodo, no versículo 5, Deus vai trazer a instrução de como aconteceria a última praga, a 10ª praga. Diz assim: todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho. E também todas as primeiras crias do gado. Aí você deve estar pensando, isso é muito sério, os primogênitos, os filhos, pessoas morreram, estavam morrendo. E aí vem aquele pensamento, mas que Deus matou. Na verdade, meu irmão, quando você vai ver, as 10 pragas são diretamente ligadas aos 10 principais deuses do Egito. O povo adorava deidades, adorava a demônios, e porque eles plantavam essa vida de devoção a demônios, existe uma colheita. O que Deus estava em todo o tempo fazendo, que é o que o sangue da aliança sempre fez, até Jesus, era apaziguar ou trazer anistia, dizer: pragas, você não vai alcançar esse povo, você não vai para a terra, porque eu me compadeço dela. Mas chegou um momento que as pessoas não queriam se converter, Faraó não queria converter, ou na verdade não queria liberar o povo para começar a trazer sacrifícios sobre a terra de sangue. Eu sei que é complexo, mas você vai entender. O sacrifício do sangue que Moisés iria começar a instituir e apaziguar todo esse pecado que estava sobre a terra. Mas Faraó não liberou o povo, e por causa disso Deus não poderia reter, porque o salário do pecado é a morte. Porque o povo do Egito adorava deidades satânicas e não queriam aceitar ao Deus que os filhos de Israel propagavam, que estavam ali no meio como escravo, mas estavam propagando um Deus, ou estavam propagando a justiça, da mesma forma como Noé. Noé estava no meio de toda aquela sociedade corrupta, onde a gente vê nas alianças que era no governo humano, os homens se governavam a si mesmos e não queriam saber nada de Deus, mas Deus em todo o tempo está levantando uma voz profética de arrependimento, mostrando quem é o Deus, mas o povo
não aceitou. O povo não queria saber de Deus. E o que é que aconteceu? Veio o juízo. E foi bom tocar nisso. Eu estava assistindo, eu creio que na quarta-feira, uma live com o pastor Diego Chaves, que é o pastor da Igreja Verbo da Vida de Copacabana, com Fabiana Neiva. E eles falando sobre essa consciência de juízo, que as pessoas estão com medo das pragas, os crentes. E eles falando sobre isso, que nós temos que olhar o povo de Deus, ou a forma que Deus trata o povo como a noiva. Deus vai preservar a noiva. Da mesma forma foi ali como Noé. Noé estava no meio de uma geração corrupta, mas ele estava propagando a justiça de crer no Deus que ia redimir se eles se arrependessem. Juízo veio, mas quem estava na arca, enquanto o juízo vinha sobre a terra, a arca, a graça de Deus levantava o povo de Deus, preservava o povo de Deus. Esse é o foco dessa mensagem. A graça de Deus, o favor de Deus, como o William sempre fala, a graça é o próprio Jesus. Como o Salmo 34 fala, a graça se extravasou dos lábios de Jesus. Ele nos revelou a graça. E nós recebemos a graça, recebemos Jesus. E porque nós recebemos como a arca lá no dilúvio, 120 dias chovendo, se eu não me engano, 120 anos ele fez a arca, mas quando estava pronta, se levantou no meio do caos. O caos, a inundação não veio, não poderia alcançar. Você entendeu isso? Eu terminei de ler esse texto aqui de Gênesis 12, mostrando, vai vir a praga. A última praga é o quê? Matar o quê? Não Deus, mas porque eles adoravam isso, o salário da adoração ao pecado era a morte, os primogênitos tinham que morrer. Mas Deus, que é bom, sempre providencia salvação. Deus é bom. Ele sempre vai trazer um escape, vai trazer, não escape, meu Deus, não, mas é uma porta larga. Vamos esquecer essa porta larga para não entrar em outro debate teológico, mas uma salvação poderosa. Capítulo 12, você está aí conectado? Estamos falando que Deus vai livrar você em todos os momentos. Praga nenhuma chegará na tua tenda. É por isso que o salmista fala. O salmista estava falando sobre isso, ele sabia do que estava falando, de um Deus de livramento. Amém? Capítulo 12 diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Eis que faço uma coisa nova. Vocês têm vivido 400 anos no meio da escravidão. Não importa, eu vou fazer uma coisa nova. Este vai ser um novo mês para você. Um novo ano, um novo começo. Aleluia. Digam, o meu Deus é um Deus de novos começos. Diga a toda, versículo 3, diga a toda a comunidade de Israel que no 10º mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família ou para a sua casa. Chegamos aqui. O cordeiro. Versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo e com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Já que você já sabe que está falando do cordeiro, Deus trouxe uma imagem para o povo, que era o cordeiro. E o cordeiro iria ser sacrificado. Versículo 7 diz assim: 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel sacrificá-lo-á, ou irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Gente, isso aqui é uma imagem ou sombra do que Jesus iria passar. Toda a comunidade de Israel ia vir e ver o cordeiro sendo sacrificado. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas e das casas nas quais vocês comeram o animal. E aqui ele vai falar sobre como tem que comer o animal. O animal tem que ser queimado, isso já faz uma analogia direta a Jesus foi ao inferno, desceu ao Hades, ele foi queimado. No versículo 11 diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair. Aleluia. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente.
Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. E aí, eu vou trabalhar esse versículo aqui com você. Deixa eu te dizer. Todas as pessoas da casa tinham que comer. E a instrução é: você tem que comer por inteiro. Se sua família e a outra família vizinha não conseguir comer o cordeiro completamente, é necessário que tudo seja consumido. Sabe o que isso significa? Significa que a gente precisa pegar todo o cordeiro, consumir toda o que Jesus se refere, ou o que Jesus representa. Jesus representa salvação, nós pegamos salvação. Jesus representa cura para o nosso corpo, pegamos cura. Jesus representa libertação da pobreza. Em Jesus você é próspero. Você tem que pegar todo o cordeiro. Como o William sempre fala aqui, é um pacote divino, é algo completo, é salvação, é sozo. Pega tudo. Ah, não, eu sei que Jesus vai me levar para o céu um dia. Ah, não, eu sei que Ele curou no passado, mas eu não sei se Ele vai curar agora. Não, é tudo, coma tudo, receba todo o cordeiro, seja saciado. Essa é a palavra. Seja saciado daquilo que você tem falta. O que você tem falta seja preenchido, porque o cordeiro vem para preencher você completamente. Ele vem para pegar o homem que estava caído e colocar em uma posição de redenção. Oh, aleluia! E aqui, você pegou essa imagem. E aí o texto diz: fique pronto, sandália, cinto e cajado na mão. Deixa eu te dizer, cajado na mão. Todo mundo que estava na casa tinha que comer e fazer isso. Crianças não precisam de cajado não. Quem precisa de cajado, na nossa mentalidade, é velhinho que vai caminhar e vai andar e se apoiar. O cajado, em toda a figura bíblica, você vai ver várias vezes acontecer isso, mas especificamente nessa época, o cajado representa a autoridade. Não só na figura bíblica, mas quando a gente estuda a aliança de sangue, baseado principalmente nos livros do E.W. Kenyon, o cajado representa a autoridade. E a gente vai fazer uma figuração sobre isso. Mas, sendo bem claro e prático aqui, todos os filhos de Israel viram Moisés operar milagres com o cajado. E o cajado não é o pau, não é o que simboliza, não é o material o que importa. O que importa é a autoridade. Todos os filhos de Israel, até a criancinha, começaram a ver Moisés, aquele que levantava o cajado e pedras caíram sobre o Egito, aquele que pegou o cajado e tocou nas águas e transformou em água. Eles viram que o cajado era uma figura de autoridade, de poder. E a instrução é: pega isso, todos peguem o seu cajado, esteja pronto, cajado na mão, e vão. E essa é a Páscoa do Senhor. Sabe o que é isso? É eu e você, quando participamos do Cordeiro, nós quando recebemos Jesus, quando temos fé no Cordeiro Pascual, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós recebemos a vida de Deus, a vida dele, e a vida dele nos dá autoridade. Seja a criança que começou a comer agora comida sem ser o leite da mãe, se qualquer pessoa que recebe o cordeiro tem a autoridade, a mesma autoridade que Moisés usou contra as pragas que havia no mundo. Você tem autoridade para parar essas pragas, para dar uma voz de comando contra o Egito, contra o faraó, contra a deidade que for que tentar se levantar contra a sua casa, sua família. Você tem autoridade. Amém? Por quê? Porque você participou, recebeu do sangue do Cordeiro e a aliança do sangue está com você. Antes de avançar, se eu só terminar de ler Êxodo 12:12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei. Esse é o significado da Páscoa, é o passar. Passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Receba essa palavra. Nenhuma praga vai chegar.
até você. Se você receber, consumir, aceitar o Cordeiro de Deus como seu Salvador, como seu Redentor, como seu supridor, como seu protetor, como a água fresca no meio do deserto, como aquele que você precisa. Amém? Mas você está entusiasmado com isso? Que realidade! As pragas pegando no mundo, mas não pega no povo de Deus. Essa precisa ser a sua fé. Amém? Versículo 35 do mesmo capítulo, Êxodo 12, diz assim: os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhe davam o que pediam. Assim eles os despojaram os egípcios. Esse aqui é o versículo que a Nancy do Friends, que é um dos ministérios que a gente também é parceiro, ela sempre fala: quando Deus tirou o povo do Egito, todos ouro e prata que existia no Egito veio com o povo de Deus. Tem noção disso? Os grandes, soberbos, altivos, autossuficientes em si mesmos, agora estavam humilhados diante do favor de Deus para com o seu povo. Amém? No meio desse caos, é o que Salomão declara em Provérbios: as riquezas dos ímpios vão vir para nós, as riquezas dos ímpios vão vir para nós. Eu creio que é 14, Provérbios 14 diz: as riquezas dos ímpios estarão na casa dos justos. E vai ser assim com você. Porque Deus está executando juízo pelo pecado do povo. Não foi Deus que enviou essa praga. Ele está simplesmente nos livrando disso. Amém? E vá agora para Lucas, capítulo 2. Enquanto você abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, você dá graças pelo Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Aleluia! Nós temos o Cordeiro, nós nos alimentamos. O Cordeiro é a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós nos alimentamos da palavra. Essa palavra é a vida que você precisa. Amém? Lucas no capítulo 2. Aleluia, nós te amamos, Jesus. No versículo 6 diz assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Está falando de José e Maria, que eram de Belém, porque era da linhagem de Davi. Eles tinham que fazer o censo lá na terra onde eles pertenciam. E eles estavam viajando para lá, e viajaram. Então estavam lá. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, a Jesus. Envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você já ouviu várias vezes esse texto. Vale muito a pena dizer isso. Não havia lugar na hospedaria. Como é que eles sabiam disso? Porque eles foram lá. Para saber. E não era uma hospedaria, eram várias hospedarias. Só se vai na hospedaria ou no hotel ou em albergue, qual for, se você tem dinheiro. Jesus não era um pobrezinho. José era carpinteiro. Toda profissão de artesão. Até hoje você vê aqui nos Estados Unidos, toda profissão que é relativa à mão, a coisas manuais, ganha-se muito bem, principalmente naquela época. Eu não quero entrar nesse foco, mas eu quero te mostrar como Deus pega às vezes coisas que a gente não deveria ou não precisaria passar para nos colocar em um lugar específico, onde Ele vai trazer exaltação e mais o cumprimento de uma palavra. O que é que aconteceu aqui? Maria deu à luz e envolveu no pano a criança e colocou em uma manjedoura. Primeira coisa, as pessoas dizem, realmente Jesus nasceu numa manjedoura. E aí a gente vê nas igrejas as pessoas colocando, a manjedoura e tudo mais, os 3 reis magos. Primeira coisa, a manjedoura não é a casinha, o casebre, não. Ali era o estábulo. Jesus nasceu em um estábulo. Sabe quem usualmente nasce em um estábulo? Bois, cordeiros, carneiros. Este lugar proposital, sabe? Deus não faz nada. Nada que está nesse livro de Deus é por acaso.
existia uma simbologia bíblica poderosa. O menino que ia nascer, ele seria o Cordeiro Pascal. Na verdade, João fala isso em João capítulo 1, versículo 29, quando João está batizando lá, e ele vê Jesus, e ele diz: ei, vejam, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava fazendo uma alegoria, ele estava fazendo um apontamento direto para dizer: ei, lembra lá do Éden, quando Adão caiu e Deus providenciou um cordeiro para cobrir o homem caído? Lembra quando o pai Abraão foi sacrificar Isaac e Deus providenciou um cordeiro? Lembra lá da Páscoa, quando estava todo mundo no Egito, escravizado, pobre, fracassado, sem força, e Deus fez com que o povo comesse ou recebesse o cordeiro? Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o que é que acontece? Maria vai haver de ter uma criança no meio de um estábulo. Era uma figura completa para que os povos e as pessoas soubessem: ei, aquele que nasceu no estábulo é o Cordeiro, ele é o Cordeiro. Sabe o que a gente precisa? Os judeus não entenderam isso, hoje nós entendemos, mas sabe o que a gente precisa? E aqui está também a revelação. Ela colocou ele na manjedoura. A manjedoura é o lugar, o negócio de madeira lá, que bota o farelo de trigo, que bota a comida. O cordeiro precisa ser comido, precisa ser recebido. A manjedoura é o lugar de manjar, dos manjares, desfrutar dos manjares. Sabe qual é o maior manjar da nossa vida? É Cristo, o Cordeiro. Aleluia! E sabe, quando essas figuras vêm, elas vêm para nos trazer esse alerta de que como a gente precisa olhar para Jesus, esse Redentor, esse que veio para nos dar vida. Sabe por que eu trouxe esse texto? Eu já estou acabando, só vou pedir para você pular para Lucas capítulo 22. Porque quando o Egito estava na pior praga de todas, as trevas já estavam em 3 dias cobrindo, e depois veio a pior praga, a morte do ente querido, do filho ou do irmão, entendeu? A pior praga, a pior situação. Quando você estiver na pior situação, o Cordeiro de Deus, o sangue, a confiança, a fé nele vai te livrar da pior situação da sua vida. Amém? Aleluia! Lucas 22, no versículo 14, diz assim: quando chegou a hora, e essa é a última ceia, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e lhe disse: desejei com muita expectativa comer essa Páscoa com vocês. Eles estão fazendo a mesma coisa, e você vai começar a ler esse livro sabendo que isso é um livro de aliança, e eles estavam fazendo um ritual da aliança. Um memorial que Deus falou: precisa ser um memorial, vocês precisam fazer isso sempre. Jesus estava fazendo, mas não como uma Páscoa de um eventinho, não. É um memorial de algo poderoso que aconteceu. E lhe disse: desejei com expectativa comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo, não comereis dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Versículo 17. Recebendo um cálice, na verdade é o cálice, ele deu graças e disse: tomei isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Sabe, por muitos anos eu li esses textos e não entendia quando é que a gente vai, quando a gente ceiar com Jesus novamente. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala isso, que a gente vai fazer isso com Ele. Quando Ele voltar, eu sempre ficava: quando vai acontecer? Jesus disse: vocês não vão comer essa ceia até que venha o reino de Deus. Até que se cumpra o reino de Deus. Sabe quando o reino de Deus se cumpriu? Ou quando o reino de Deus veio? Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi lá no tabernáculo no céu e sacrificou e apresentou o sangue dele como a própria expiação. Ali se cumpriu. Quando Jesus foi ao alto, se cumpriu o reino de Deus. O reino de Deus já veio. Amém? Glória a Deus. A vitória já foi recebida. O sacrifício, o último sacrifício,
Não sou eu e você que precisamos fazer mais nenhum judeu, nenhum sacrifício que os judeus fazem ou tentam fazer ainda hoje funciona, porque o perfeito já foi feito. Jesus, o Cordeiro de Deus, já veio e já nos livrou do pecado, da maldição. Nenhuma praga pode chegar à nossa tenda e, melhor ainda, o nosso Cordeiro está vivo. Glória a Deus. Você recebe essa palavra. Para finalizar, só quero te levar para Salmo capítulo 22. E Salmo capítulo 22, no versículo 1 diz assim: Deus meu, ou Elohim, Elohim, lama sabachthani, ou sabachthani, como você conhece. Por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Porque está longe de me salvar, tão longe os meus gritos de angústia. Salmo 22. É muito importante a gente entender que os textos bíblicos, eles não foram escritos com números, capítulo nem versículo, você sabe disso. Eles foram escritos sem isso, por quê? Principalmente porque os judeus, a língua deles é cantada, eles decoram isso. E sabe quando isso foi citado? Foi quando Jesus, o Cordeiro de Deus, saiu ali da cidade santa de Jerusalém, sem pecado, sem nunca ter pecado contra Deus, mas ele passa pela porta das ovelhas, simbolizando as portas de Jerusalém, tem a porta da ovelha. Ele passou pela porta da ovelha como cordeiro, sem mácula, sem pecado, e foi crucificado perante os filhos de Israel, pela congregação de Jerusalém, enquanto o sol estava se pondo. Ele era o Cordeiro de Deus. Mas no último suspiro de Jesus, ele cita o versículo para abrir os olhos das pessoas. Não era Jesus, obviamente Jesus estava sofrendo na sua carne e principalmente no seu espírito, porque ele ia ser afastado de Deus. Mas Jesus estava dizendo: eu sou este que o Salmo 22 clamou, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele estava dando um alerta para o povo. Creiam em mim no meu último suspiro. Jesus está dando um alerta para mim e para você. Creiam que eu sou o Cordeiro. Creiam no último suspiro, sabe? E Jesus entregou o seu espírito e você sabe o que aconteceu. Mas o versículo aqui, os capítulos continuam. No Salmo 23, que é o mesmo enredo, é a mesma história, nós vemos o versículo 1 dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele trouxe o capítulo 22 para o povo lembrar da verdade, lembrar e aceitar e entender que ele era aquele que seria entregue, mas que ele era um cordeiro e que estava sendo pastoreado pelo bom pastor. Eu e você, às vezes a gente esquece disso, mas Jesus, como cordeiro, ele tinha um pastor. E o pastor, que é Deus, não deixaria a alma dele na cova. Ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, como ele foi lá no inferno, mas existia o bom pastor cuidando dele. Jesus estava acenando para mim e para você continuar crendo que ele é o Cordeiro de Deus. E que acima do Cordeiro existe o Deus Todo-Poderoso, que faz o Cordeiro, aonde estiver, ser alimentado com grama fresca, com água fresca, para refrigerar a alma. Mas mesmo nos dias ruins, que até o Cordeiro passou pelos dias ruins, mas lá no inferno, Deus preparou uma mesa perante os inimigos e fez o cálice de Jesus transbordar, igual ele faz o meu e o seu cálice transbordar. Aleluia! Finalizar com o último versículo agora, só para você entender. Capítulo 22 de Salmo, capítulo 23, capítulo 24, não era dividido em capítulo, era um texto corrido, onde os israelitas sabiam. Esse é o versículo que todo mundo na terra sabe. É o que mais sabe, principalmente os judeus. Capítulo 20, Salmo 23. Você pega uma pessoa no bar, ele vai citar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Era algo muito conhecido para eles. E continuava, quando ele citou a primeira parte, automaticamente vem na cabeça do judeu: o cordeiro vai passar pelo vale da sombra da morte, e algo acontecerá, e os portais eternos se abrirão. E aqui eu vou fechar essa palavra, e eu espero que você tenha recebido essa verdade. Recebe o Cordeiro completamente. Ele vai tocar em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque esse Cordeiro que foi morto, ele reviveu,
E quando ele reviveu, o salmista diz assim no versículo 7 do Salmo 24: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem é esse que está subindo? A gente nunca viu alguém com corpo, com osso e carne subir. Quem é este que está subindo? O Senhor diz: Ele é o forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Cordeiro de Deus. Em todo o tempo sinalizou: receba-me como Cordeiro. Sabe por quê? Porque eu vou trazer o reino para você. E quando ele subiu ao alto, os portais eternos se abriram. Ele se assentou na destra de Deus e nos fez reinar com ele. Para finalizar, no capítulo aqui de Salmo 24, não fala que os portais eternos se fecharam. Sabe quando os portais de um reino se fecham? Quando ainda existe um inimigo que pode a qualquer momento entrar. Oh, aleluia! Os portais eternos continuam abertos, porque a paz se estabeleceu, o reino está dentro de nós. Não há inimigo que possa subir ao monte do Senhor. Aleluia! E eu e você estamos nessa posição. Meu Deus, você pegou essa revelação e os portais eternos continuam abertos. Sabe por quê? Porque os suprimentos do reino estão chegando para nós. O que tem no céu, nós vamos desfrutar aqui na terra. Vamos reinar em vida. Os aspectos da vida de Deus, o poder do mundo vindouro, a vida e as promessas de Deus que nos fazem participantes da vida de Deus estão liberadas por meio de portais eternos. Oh, aleluia! Essa é a nossa vitória. Meu amigo, você que está aí na sua casa, que você está, meu Deus, mas tem tanta pressão, é o Egito que está vindo, são poderosos demais, vamos cair, vamos perecer. Ei, não! O Cordeiro se nos deu, o Filho se nos deu, nós temos o Cordeiro, recebemos Jesus, recebemos a vitória, o reino já veio, os portais já estão abertos para abençoar a sua vida. Só precisa que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entenda que Ele é a salvação, Ele é o que vem para te preencher. Sabe, se você ainda não fez de Jesus como teu rei, como teu cordeiro, como teu amor, como a pessoa da sua vida, essa é a oportunidade que Deus está te dando. De receber Jesus, de aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Ninguém é como Ele. Não existe deidade, não existe grande sábio na terra que possa se comparar a Ele. Sabe por quê? Porque Ele foi morto, mas Ele reviveu. Ninguém reviveu. Eu preciso falar isso. Não entenda mal, mas Maria não ressuscitou. Maria não pode te dar a vida porque ela não ressuscitou. Só quem ressuscitou e subiu ao alto, como Jesus, é que pode te dar a vida. Amém? Receba a vida de Jesus. Aceite Jesus no seu coração. Sabe, eu vou chamar o William aqui. Ele vai fazer uma oração para você. E se você está em casa, você é nascido de Deus, mas você tem vivido limitações e pressões, e no meio desse caos, dessas pragas do Egito, como minha mãe dizia, as pragas do Egito estão vindo aí no mundo, mas minha mãe diz, minha mãe, graças a Deus, está viva e cheia da vida de Deus, mas nós não seremos atingidos. Amém? Se você está vivendo nessa situação, receba do Cordeiro, pegue o Cordeiro completamente para você. Eu quero chamar o William e ele vai orar por você. E nós vamos estar juntos para que você envie essa palavra para alguém que precisa ouvir isso e receber Jesus. Ele é o presente de Deus, Ele é o melhor de Deus para mim e para você. Amém? Os portais eternos estão abertos para mim e para você.